Bem, é muito comum dentro da nossa família ou gente próxima aconselhar a gente a tomar vitaminas quando tem algum problema de saúde, né? As vitaminas estão muito ligadas a uma boa nutrição, mas afinal, elas são importantes no tratamento do câncer? Existe alguma vitamina que pode prevenir o câncer? Existe alguma que eu preciso repor durante o tratamento para um tratamento específico? Todas essas questões são muito importantes e eu quero discutir um pouco delas com vocês nesse vídeo. Vamos lá? Mas o que são, afinal, as vitaminas? Nós sabemos que o nosso corpo é constituído de vários elementos, de vários pequenos tijolinhos que constroem a nossa célula, que fazem parte do arcabouço das nossas células e também do seu funcionamento em geral, como proteínas, açúcares, as gorduras, todas elas, cada uma tem o seu papel, assim como os sais minerais e também as vitaminas. Uma peculiaridade das vitaminas é que são substâncias que têm fundamental importância em vários processos do nosso organismo, como desenvolvimento, crescimento, metabolismos, reações químicas que acontecem no nosso organismo, dependem das vitaminas, mas elas normalmente não são produzidas no nosso organismo ou são produzidas em quantidades muito pequenas. Então, uma característica é que as vitaminas precisam entrar no nosso corpo através da nossa alimentação. E muitas delas precisam ser convertidas em vitaminas ativas no nosso organismo através de alguns processos. Um exemplo típico é a própria vitamina D, que depende do sol, da nossa exposição ao sol, para que ela ganhe a sua forma ativa e tenha a sua devida atividade no nosso organismo. Então, as vitaminas, elas têm um papel fundamental em vários processos do organismo. Normalmente, nós classificamos as vitaminas em lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, lipo vem de gordura, então são aquelas vitaminas que elas são dissolvidas, né, em gordura, então elas podem ser ingeridas e são absorvidas no nosso organismo, normalmente às custas de estar junto com óleos, com gorduras que normalmente nós ingerimos, como a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K são grandes exemplos de vitaminas lipossolúveis. E além de dissolvidas em gorduras para sua absorção, elas também são armazenadas, na maioria das vezes, nas gorduras do nosso organismo. Então, são normalmente vitaminas que nós geramos algum estoque. É difícil a gente ter uma redução muito grande, a menos que tenha uma doença, porque nós normalmente, através da alimentação, absorvemos essas vitaminas, elas são estocadas nas gorduras do nosso corpo e nós geramos esses estoques para serem mobilizados sempre que necessários. Existem também as vitaminas hidrossolúveis, que, como o nome já diz, hidro, elas são dissolvidas na água e, por conta disso, a sua absorção depende da água. E como a gente absorve as vitaminas hidrossolúveis, também elas não são estocadas, porque elas não conseguem penetrar nos tecidos gordurosos para gerar estoque. Então, as vitaminas hidrossolúveis são absorvidas, não são estocadas na gordura e são excretadas normalmente todo dia através da urina ou das fezes. Dois grandes exemplos são as vitaminas do complexo B, e nós chamamos complexo B porque existem várias vitaminas B, vitamina B1, B2, vitamina B6, B7, B12, são várias vitaminas B que ajudam em vários processos do nosso organismo e é um tipo de vitamina hidrossolúvel. Outro exemplo clássico é a vitamina C, tão presente em alimentos cítricos. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, importantíssima também para o nosso organismo. Bem, conhecendo a importância dessas vitaminas, é natural que a gente intua que a deficiência delas, seja por uma doença, algum problema patológico, né, causado de forma anormal no nosso organismo, a sua deficiência vai causar alguns problemas de saúde. Exemplos típicos: a vitamina A é muito importante para o funcionamento da visão. Então, muitas vezes pacientes que têm deficiências importantes de vitamina A podem ter problemas de cegueira noturna,
problemas visuais. Um outro exemplo é a vitamina D, de extrema importância para o metabolismo dos ossos. Pacientes que têm deficiência dessa vitamina podem ter sérios problemas para a absorção do cálcio e, consequentemente, uma desmineralização óssea. Um outro exemplo é a vitamina C, que quando há uma deficiência importante, causam doenças como o escorbuto, né, que gera alterações na pele, na boca, alterações da própria imunidade. Um outro exemplo é a deficiência da vitamina K, que tem papel fundamental na coagulação do nosso sangue. Pacientes que têm deficiência de vitamina K podem ter sérios problemas para coagular o sangue e hemorragias e consequências mais sérias disso. Felizmente, não é tão frequente essas deficiências vitamínicas, porque a nossa alimentação, ela normalmente, pelo menos, deveria ser enriquecida em alimentos que têm essas vitaminas. Daí a importância da boa nutrição. Essas vitaminas normalmente estão nos vegetais, nos legumes, algumas delas em legumes específicos, em vegetais específicos, mas uma alimentação saudável, como a gente fala, um prato colorido, traz a maioria das vitaminas que nós precisamos no organismo. Somente doenças sérias relacionadas a outros processos podem causar esse tipo de deficiência ou, infelizmente, aqueles casos de muito má nutrição, onde o paciente tem uma alimentação muito desregulada ou não tem condições, né, de se alimentar de forma adequada, ele não ingere a quantidade suficiente de vitamina e principalmente aquelas que a gente não gera estoque, como as vitaminas hidrossolúveis, pode levar a uma deficiência mais séria com consequências para a nossa saúde. Mas qual a relação então das vitaminas e o câncer? Primeiro de tudo, é importante já a gente perceber que um paciente que desenvolve câncer, ele precisa estar muito bem nutrido, seja uma nutrição que vai oferecer a quantidade de carboidratos, de proteína, de calorias suficientes para esse paciente, mas também de vitamina suficiente para ele manter o seu organismo funcionando plenamente neste momento que é mais desafiador, já que o câncer acaba causando um processo inflamatório maior. Existem questões do tratamento que vão agredir de alguma forma o organismo e muitas vitaminas podem ser perdidas ou se tornarem insuficientes durante o tratamento. Daí a importância de o paciente valorizar e se empenhar na devida nutrição quando ele desenvolve o câncer. Seja o tratamento que ele vai enfrentar é cirúrgico ou um tratamento sistêmico, como quimioterapia e outros tipos de tratamento, estar com os estoques de vitamina adequados no organismo é fundamental. Nós sabemos que hoje em dia existem muitas pessoas que imaginam ou são instruídas a entender que a reposição farmacológica das vitaminas é necessária. Então é um alerta muito importante que, se o seu organismo está funcionando normalmente, ele sabe absorver as vitaminas que mais precisa. Mas para isso nós temos que ter uma alimentação bastante adequada. Um prato que seja colorido, como a gente fala, que tenha proteínas de carne animal, que a gente tenha legumes, verduras, que a gente possa ingerir grãos, que a gente tenha uma boa hidratação do organismo, tudo isso é fundamental para manter a saúde durante o tratamento. Mas nós sabemos que muitas vezes o tratamento ele pode impor desafios. Na cirurgia, nós temos um processo inflamatório bastante grande e, por conta disso, existe todo um aparato nutricional, um suporte nutricional que é dado para o paciente numa condição de pós-operatório. Mas o simples fato de diagnosticar um câncer não nos obriga a fazer uma reposição vitamínica, desde que a gente prove que não há escassez ou deficiência de nenhum tipo dessas vitaminas no nosso organismo. Tá? Comumente, no início de um tratamento, se o paciente tem sintomas ou através de exames laboratoriais a gente suspeita de alguma deficiência vitamínica, a gente dosa essas vitaminas e a gente pode propor uma reposição se necessário. Mas na grande maioria das vezes, no início do tratamento, o paciente não apresenta nenhuma deficiência e não há necessidade de fazer nenhum tipo de reposição, além de uma alimentação adequada para ter os estoques ou a quantidade necessária de todos os tipos de vitamina para o nosso organismo. Durante o tratamento,
principalmente tratamentos como quimioterapia, radioterapia ou tratamentos com terapia-alvo ou até mesmo com imunoterapia, o nosso organismo pode ser agredido de diversas formas. Um exemplo típico é a própria alteração intestinal. Quando a gente causa uma descamação das células intestinais, gerando algum tipo de diarreia, de inflamação do intestino, nós também prejudicamos a absorção das vitaminas através desse intestino. Esse é um exemplo típico. Um outro exemplo é quando a gente faz uma cirurgia que retira segmentos do nosso organismo junto com aquele tumor. Por exemplo, num câncer gástrico de estômago, o estômago é retirado e ele tem um papel fundamental na absorção da vitamina B12. A vitamina B12 é importantíssima para a fabricação do sangue e também para o nosso sistema neurológico. Então, a deficiência dessa vitamina pode causar problemas sérios, mas o médico é atento no sentido de fazer a adequada reposição nesse tipo de procedimento. Um outro aspecto importante de vitaminas e câncer é o aspecto preventivo, aí já falando daquele paciente que não desenvolveu câncer. Muitas vezes ouvimos falar que tomar a vitamina A, B, C ou D é boa para prevenir um determinado tipo de câncer, mas até o momento desse vídeo nós não temos nenhum estudo científico robusto que comprove por A mais B que fazer uma reposição de vitaminas pode evitar o desenvolvimento de um determinado tipo de câncer. O que hoje nós mais sabemos é que a deficiência de alguns tipos de vitaminas podem aumentar o risco de desenvolver alguns tipos de câncer. Por isso é importante a gente ter uma triagem inicial. Se esse paciente que faz o seu cuidado de saúde, esta pessoa que não desenvolveu nenhum tipo de doença, não desenvolveu câncer, mas está preocupada com a prevenção da doença, quando ela cuida da boa nutrição e evita deficiências de vitaminas, ela também está praticando uma prevenção do câncer, porque nós sabemos que isso impacta no risco de desenvolver determinados tipos de câncer. Um exemplo típico é a vitamina D e o câncer de mama. Pacientes, cada vez mais se mostra que pacientes que têm deficiência de vitamina D têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama. Mas muitos pensam o seguinte: mas se vitamina faz bem para o organismo, por que não tomar essas vitaminas? É aí que está o equívoco, porque de fato, volto a dizer que as vitaminas elas são extremamente necessárias, mas para quem tem deficiência de alguma delas. A reposição mal aconselhada ou sem uma orientação nutricional ou médica da reposição dessas vitaminas sem uma real necessidade pode levar a um aumento anormal de determinadas vitaminas. E muitos quadros de saúde, problemas de saúde, são causados pelo aumento de vitaminas. Então não há nenhuma comprovação científica que ter mais vitaminas do que se precisa no organismo é preventivo de algum tipo de câncer ou pode trazer benefícios. Bem, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Vitaminas são muito importantes, principalmente nos pacientes com tratamento ou em tratamento do câncer. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até o nosso próximo vídeo.